Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live. Quer dizer, a minha segunda live, que eu não sou de fazer muitas lives, mas eu vou fazer mais lives, né, daqui pra frente, porque o ritmo é esse. É quarentena, é pandemia, e pandemia pede live, certo? Hoje de noite eu estou com uma convidada super especial, Raíssa. Raíssa, ela mora nos Estados Unidos e ela é paciente transplantada. E vamos começar, não vamos perder tempo. Eu estava nessa maquiagem, quero agradecer a minha nora que me maquiou. E aí, vamos começar. Vou chamar logo Raíssa, certo? Pra gente iniciar esta live, pra gente não perder muito tempo, tá bom? Peço desculpa a vocês pelo atraso, mas já vamos dar início. Vou chamar a Raíssa aqui para ela participar comigo, certo? A gente já dá sequência no nosso tema, certo? E aí, vamos lá, boa noite, galera. A Raíssa se apresente. Eu tô acelerada assim, eu já tô, sabe? Bora começar, porque eu estava nervosa, né? Precisei descansar, dormir para me acalmar, para a gente poder fazer tudo certinho. Vamos que vamos. Eu também tava, mas vamos lá. Eu não pude fazer a produção make como você fez, mas vai assim mesmo. Minha Nora, tá vendo como é bom? Filho casado, Nora. Hoje. Ela que arrumou. A minha irmã é maquiadora, mas ela tá um pouco longe para poder fazer, né? Então não dá. Olha, quem é bonito de qualquer jeito não precisa de maquiagem. Eu preciso pôr pra fechar esta boca, entendeu? Olha quem fala. Imagina, a nossa beleza vem de dentro pra fora, é isso que importa. É verdade. Ju, seja bem-vinda, Ju. Bora, galera, bora participar. Compartilhem, hein? Compartilhem, porque essa live foi esperada. E você, Raíssa, você tem um sangue tão bom, que eu vou lhe dizer. Meu celular quebrou, tava na assistência, eu ganhei um novinho e tô inaugurando com você. Tá vendo? Deus é bom, traz na hora certa, isso aí. É verdade, é verdade. A minha mãe entrou aqui. Que massa. Seja bem-vinda, minha tia. Aqui na Bahia a gente chama todo mundo de tia. Seja bem-vinda, minha tia. Minha mãe é filha de nordestino, então somos todos no sangue na veia aí. Tem uma nordestina aqui também. Quem é nordestino, dá um oi, bora lá. Então, vamos se apresentar. Eu me apresento, depois você se apresenta, certo? Nossa vida de renal. Vamos lá. Meu nome é Elizabeth. Eu prefiro que me chame de Bel, né? Porque é mais suave, porque Elizabeth é um nome muito forte. Eu moro em Salvador, Bahia. Sou soteropolitana, baiana, retada. Imagina, não é não. Baiana retada, filha de paraibana e baiano, certo? Tem um problema renal. A descoberta foi em 2015, né? A descoberta. E eu comecei a hemodiálise em 2017. E de lá pra cá, eu só venho descobrindo coisas boas. Eu só venho descobrindo que o mundo ficou melhor, né? Depois dessa insuficiência renal, eu mudei muito, mudei todos os aspectos, né? Que eu olhava assim, eu já olho de outra forma. E depois do Covid, então, meu Deus do céu, mudou tudo, certo? E vamos que vamos. Me ousei, né, a me pré-candidatar a vereadora de Salvador para levantar a bandeira do PCD, paciente com deficiência. Eu estou incluída nesse bloco, nesse globo. Eu sou uma pessoa renal, então eu estou incluída para trabalhar assim em prol da saúde pública, né? Em prol do melhoramento dos nossos medicamentos, que é os nossos direitos, em prol de uma consulta digna, né? Não apenas os renais, mas sim todo o cidadão, ele merece de respeito no seu atendimento. E aí, vamos que vamos. Você, Raíssa, fala aí, porque senão eu só falo e não acabo não deixando você falar. Fala não, sobre pode falar à vontade.
Bom, em primeiro lugar, parabéns por ter se candidatado. Eu acho isso muito legal mesmo. Uma renal, uma pessoa renal, né? Se candidatar a ter um cargo tão importante na sua cidade, eu acho isso muito, muito legal mesmo. E até para mostrar para outras pessoas que, mesmo sendo renal, você é capaz de carregar essa responsabilidade com você e continuar tendo uma vida normal, né? É. Normal dentro dos nossos limites, né? Eu digo assim. Mas, então é isso, parabéns. E essa responsabilidade, assim, ela não se manifesta só em mim, mas também em ajudar outras pessoas, né? Sim, Porque assim, sim. eu não quero que o bem chegue só a mim, mas que isso também siga para outras pessoas, né? Que as outras pessoas que têm os seus direitos adquiridos, que muitas das vezes não sabem, que corram atrás disso. E já que as pessoas não querem correr atrás disso, eu, sendo, né, eleita, eu estarei ali para ajudar toda a população. Renais, não renais, transplantados, estado conservador, pessoas que descobriram a doença, pessoas que precisam. A minha ideia é essa. Eu acho que isso é bom. Cabe tudo dentro desse grupo que você falou, de pessoas com deficiência, né? Não deixa de É, ser uma deficiência, a doença renal e outras também. porque Mas, assim, eu vivo em um país, eu tenho certeza assim que o leque de abertura que você tem aí nos Estados Unidos, as oportunidades são bem maiores do que as nossas aqui. Eu não vou mentir, né, para ninguém, que o serviço público aqui deixa muito a desejar, certo? Deixa muito a desejar. E nós precisamos mudar isso. Nós, como cidadão, como brasileiro, nós temos o direito. E hoje, o legislativo, eles estão lá para trabalhar em prol de nossas vidas. E nós precisamos olhar isso, entendeu? Não como um favor, mas como obrigação deles. Que eles estão ali para fazer o melhor para a gente. Só que, assim, nós acabamos vislumbrando essas pessoas como artistas, como pessoas, celebridades. E não é assim. O brasileiro tem que pensar e tem que exigir, sim, entendeu? Uma melhora, claro, exigir um atendimento de qualidade, um serviço de qualidade, porque sem saúde, sem um atendimento de saúde de qualidade, nós não temos nada, nós não temos educação, nós não temos nada, nada, saneamento sem básico, saúde a gente não nada. tem Nós nada. precisamos de saúde de qualidade, né? De Concordo. investigação mesmo na nossa saúde, na nossa vida, entendeu? Então, assim, hoje deixa muito a desejar. Me diz aí, qual é a sua experiência? Como é que está sendo você, né, brasileira, brasileiríssima, neta de nordestino, morar nos Estados Unidos desde pequena, né, desde 6, 7 anos de idade? Eu quero que você se apresente, fale sobre sua vida de renal, como foi a descoberta, tudo, e como as pessoas daí te acolheram. Sim. Bom, meu nome é Raíssa, né? Que vocês já sabem. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu tinha entre 6 a 7 anos de idade. E minha doença base é diabetes tipo 1. Então, fui diagnosticada com diabetes. E quando eu era na minha fase de adolescência, eu não me cuidei muito bem. E por conta do mau controle do diabetes, uma das sequelas do controle do diabetes mal controlado é doença renal. Hoje eu me cuido muito, muito bem, mas quando danifica o rim, já era, não tem mais como salvar, né? É muito difícil conseguir resgatar de novo. Mas para resumir um pouco, há 4 anos atrás eu fiz um transplante de pâncreas. Foi meu primeiro transplante para tentar viver a vida sem o diabetes. E aí tive uma rejeição alguns meses depois. E imunossupressores, né? A dosagem dos imunossupressores acabaram que acelerando o processo da doença renal. E aí comecei a hemodiálise aqui. Antes de eu começar antes de eu ter foi diagnosticada com DRC, eu tinha plano de saúde particular. E para cuidar do diabetes e as outras probleminhas de saúde, né? E para ter também um plano de saúde. E depois que eu fui diagnosticada com DRC, pelo governo aqui, é uma lei nos Estados Unidos que você é obrigada a ter o plano de saúde do governo. Então, todo mundo que tem doença renal, o plano de saúde particular, ele automaticamente cai do sistema. Você pode tentar, você fica 30 dias com ele após o seu diagnóstico, e depois desses 30 dias ele não mais é válido. O governo automaticamente entra no controle. Então, por lei, você tem que ter esse plano de saúde do governo.
Então é isso mais ou menos. E eu fui acolhida, todo mundo aqui. Não sei se você quer entrar nesse assunto agora, Bel, na questão de como que é o serviço, como funciona na questão do plano público e particular para os pacientes renais. Não sei se essa é a sua dúvida agora. Mas Eu gostaria que você falasse sobre isso também, é a condição de transplante, né, que a gente já vinha falando. Não existe aquela fila que existe aqui. Eu estava falando antes de iniciar a live com minha nora, por exemplo, se for um primo de quarto grau, né, tudo bem, eu sou transplantada. Mas se for um primo de segundo grau, eu não sou transplantada aqui, só de primeiro grau. De quarto grau, piorou, né? Aí o juiz tem que assinar, já leva como uma pessoa que não é da família, como um amigo. E assim, a fila aqui não anda, a fila aqui ela é vagarosa, certo? Também por causa da dificuldade. E o que o governo impõe aqui é muito complicado. É muito difícil, não facilita a agora, nossa você acha que isso acontece, Bel, por causa do tráfego de órgãos, por causa de dinheiro, que existe muita coisa envolvida com pessoas que têm uma condição financeira melhor, outras piores, e tem umas pessoas que podem tomar vantagem disso e querer pagar por um órgão? Você acha que é por isso que talvez acontece esse impedimento de transplantar entre amigos, familiares mais distantes? Por que você acha que isso acontece no Brasil? Para ser sincera a você, certo? Eu acho que eles dificultam, certo? Porque ainda não tem uma pessoa que tenha um problema real lá na frente, entendeu? Não tenha uma pessoa que não tenha um representante de fato, entendeu? Que entenda sobre isso. Na minha Entendi. opinião é isso, porque assim, se a pessoa tem uma saúde boa, tem uma qualidade de vida bom, eles oprimem, apertam, entendeu? De uma forma. Então, assim, eu não acredito que seja por causa de tráfico, eu não acredito, até porque o tráfico tem que bater a compatibilidade correta. Ninguém vai pegar um rim se não bater a Sim, compatibilidade, entendeu? Então, assim, falar isso a pessoa, certo? O órgão dessa pessoa está liberado pela família. Às vezes não há tempo desse órgão chegar no hospital. Às vezes não há tempo desse órgão chegar com a qualidade, né? Por quê? Porque as leis não colocam a saúde em primeiro lugar. Então, assim, o que eu acho é que nossa saúde pública, eu falando do Brasil, de Salvador, da onde eu vivo, é deixada para segundo, terceiro plano, entendeu? Você pode visualizar isso aí, assim, tá visível isso, entendeu? Isso tá visível. Isso a gente vive aqui na pele. Quem é SUS quem é SUS aqui, não existe mais dormir na fila, não. Entendeu? Ou você tem um amigo que lhe ajude, que faça alguma coisa por você, porque você pode dormir na fila uma semana e você não consegue marcar uma consulta. é Entendeu? muito triste isso, é. Uma regulação que a fila não anda, uma regulação de um exame, imagine de um transplante. Um exame aqui, É muito triste. um raio-x para você fazer aqui no Brasil, aqui em Salvador. Entendeu? Você tem que ir na UPA, tipo, morrendo, dizendo assim, eu tô morrendo, entendeu? Minha pressão tá lá em cima, e olhe lá, se não derem um medicamento. Tem Eu gente tenho que vários morre, casos, morre esperando, literalmente, né? eu tenho vários exemplos aqui de pessoas que chegaram passando mal, entendeu? Na UPA, unidade de pronto atendimento, que simplesmente deram um medicamento de pessoas, tipo, que tá com ansiedade. E assim, a pessoa tava de Covid e foi medicado com um medicamento de ansiedade, porque a pessoa estava nervosa, a pessoa estava sem atendimento. Entendeu? Então, assim, eu não acho que é por causa do Entendi. tráfico. Não acho, Faz eu não acho. sentido, faz Eu muito acho que sentido. nós estamos praticamente invisíveis, sabe? Invisíveis, assim. Isso É é isso. uma coisa que eu admiro muito aqui nesse país, que a oportunidade é para todos. Não importa o quanto de dinheiro que você tem, é uma oportunidade igual para todos. Como eu disse para você, eu tinha plano de saúde particular, aí entrou automaticamente o plano do governo quando eu fui diagnosticada com DRC. E a clínica que eu ia para a clínica, eu não fazia em hospital, né? É uma clínica que atende não só a minha, né, mas todos os Estados Unidos inteiro, atende a
todos, 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 todos. Então, todo mundo, se você foi diagnosticada, você, Bel, com doença renal crônica e o Silvio Santos, bom, Silvio Santos não, mas sei lá, exemplo, uma pessoa super famosa que tem muita condições financeiras, foi diagnosticada com a mesma doença renal, vocês vão fazer, e vocês moram próximos, vocês vão, ou moram próximo não, ou sei lá, na mesma cidade. Vocês vão provavelmente fazer diálise no mesmo lugar, numa cadeira do lado do outro, porque isso aqui não existe aqui. Eu tenho um plano de saúde melhor, então eu vou dialisar em outro lugar. Não existe. Todo mundo é automaticamente coberto pelo plano de saúde quando você tem doença renal. E, então, isso foi uma coisa que foi muito bom para mim. Por um lado, a gente vê assim, tipo, né, às vezes, eu não vou mentir para você, tá enraizado, acho que no brasileiro, a gente fala assim, eu vou com o meu jeitinho, vou tentar ir na frente por causa disso, por causa daquilo. Mas não importa, eles vão olhar para você e falar assim, você tá no mesmo lugar que aquela pessoa, não importa quem você é, não importa se teve plano de saúde, de seguro, não importa. Você vai fazer a mesma coisa que a pessoa do seu lado. Então, eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. E tem também a hemodiálise e transporte, né? Quando você vai viajar nos Estados Unidos inteiro, eles facilitam. Você pode ir para qualquer clínica de hemodiálise e elas entram em contato para mandar os diagnósticos, né? O tipo como é que se diz? A função que vai ter na sua máquina tal, para você dialisar. E assim, eu nem me preocupei em ter quanto que vai custar, quanto que não vai, porque o governo propõe isso para mim, sabe? E essa é a parte da diálise. Aí tem também a parte do transporte, que tem os direitos das pessoas renais. Tem a parte da alimentação também, que tem para as pessoas renais, que é tudo através do governo, que eu via isso do meu lado, sabe? Então, eu tenho muita noção, assim, do que se passava entre uma pessoa que tem menos condições financeiras e uma pessoa que tem mais. Mas é o direito para todo mundo. Então... Tira uma dúvida. Ele, aí nos Estados Unidos, ele abrange, certo, a população em geral, com a mesma saúde, o mesmo direito que um bilionário tem, o milionário tem, o pobre também tem. Mas essa pessoa que não tem legalização no país e descobriu, está ilegal, descobriu a doença renal, ele tem o mesmo direito? Então, isso é uma pergunta que todo mundo me pergunta aqui. Se eu tô aí ilegal, eu tenho o mesmo direito? Tecnicamente, não. Pela lei do governo, não. Porque a gente tem esses direitos do governo porque nós, cidadãos, pagamos as taxas e as taxas dos impostos, né? Do país, da cidade, que paga esses direitos, né? Então, tecnicamente, não. Mas eles não negam assistência a ninguém. Eles vão dar a sua vida primeiro, eles vão te salvar primeiro, vão te socorrer primeiro. E a parte burocrática, eles não lidam com isso. Então, é uma coisa que eles separam muito aqui, que eu conversei com bastante enfermeira, com médico, quando eu ficava no hospital. E eles falavam assim, se a pessoa é pobre, rica, não tem plano de saúde, não importa. A minha função como enfermeira, como médico, é socorrer a pessoa. Tanto que quando eu fiz meu transplante de pâncreas, só fazem em um hospital aqui, na cidade onde eu moro. E esse hospital é um hospital público. Nesse hospital, eu vi gente algemada na minha frente, que entrou como prisioneiro, que estava mal na prisão. Eles levam para esse hospital. E tinha gente do meu lado, algemado, tipo, na cama. E até eu lembro que na época, a minha mãe até sabe disso. Eu olhei pra ela e falei, mãe, eu tenho um pouco de medo, né? Tem um prisioneiro aqui do meu lado. E aí eu comentei com a enfermeira. Eu falei, ele pode ficar do mesmo, né, quarto que eu, do lado, aqui, assim? Ela falou, não se preocupe, ele tá algemado. E ele é um corpo, é um ser humano como você. E o médico e a enfermeira vê isso como um ser humano. Se ele roubou, se ele fez crime... Isso daí é um outro problema. Eu vou atender ele como um ser humano, eu vou socorrer ele. Ponto. É só isso. Essa conscientização que nós precisamos de ser humano para ser humano, certo? Leila falou aqui que ela esperou 30 dias para um exame. Uma pessoa que está na live, o Márcio, ele esperou
6 meses internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador. 6 meses internado para uma vaga de hemodiálise aqui em Salvador. E como é que fazia durante esse tempo? 6 meses dentro de um hospital para esperar uma vaga em uma clínica. É isso que nós vivemos aqui. Entendeu? Você vê a diferença, a qualidade de vida, né? Que nós podemos viver mais, nós podemos ter uma qualidade de vida melhor se a gente tiver uma boa saúde. E é isso que os nossos governantes não entendem. Eles estão lá para nos dar uma boa saúde. Entendeu? E eu acho que os governantes já agem diferente. Entendeu? Juliana, ela é um exemplo. A Lagoana, né? Mora também fora do país. E fez o transplante na Espanha. E aqui ela usava o SUS. Quando ela chegou lá, que ela relatou o SUS de lá, quer dizer, não tem como a gente não embelezar um outro país. Brasileiro é brasileiro, né? Nós amamos o nosso país, mas nosso país poderia estar bem melhor. A Juliana até comentou isso, porque eu falava muito com ela e eu achava isso muito legal lá da Espanha também, que eles têm um postinho perto da área onde eles moram e eles vêm buscá-la totalmente de graça, ela não precisa fazer nada, eles vêm buscar para fazer exame, para... Isso. A ambulância leva ela para o hospital para fazer hemodiálise. Porque, assim, eu acho, na minha opinião, né, uma pessoa que tá pós-transplantada ou fazendo hemodiálise, já é difícil pegar ônibus, vamos supor, num dia de calor, a pressão pode cair, você ainda tem que talvez subir o degrauzinho, esses detalhezinhos que as pessoas não veem no nosso dia a dia, né? De depois de você fazer uma hemodiálise, o nosso corpo fica muito exausto, é muito exausto. E a gente chega a ficar tão cansado que a primeira coisa que dá vontade é se arrear numa cama, né? Ou numa rede. Numa rede. Bem me fala. Agora, esperar que eu vi seus stories outro dia, esperar num ponto de ônibus, num sol, não ter nada, sabe? Isso cansa o nosso corpo. E eu acho isso muito... Eu não quero nem usar a palavra injusta, mas eu acho que não é correto com o ser humano. Então, como a Ju tava, né, até comentou uma vez do transporte, aqui também tem uma vanzinha que busca você, leva você. Tinha uma senhorinha que fazia na minha clínica que ela não se mexia, ela era um vegetal praticamente. Infelizmente, ela não tá mais aqui com a gente. Eu adorava ficar do lado dela, adorava conversar, quando ela podia conversar. Ela, tipo, uma senhorinha muito querida. Mas ela não tinha nem onde viver, ela morava numa casa, tipo um asilo, assim. Mas enfim, o transporte, que eles chamam, eles pegam ela, levam ela numa maca, levam tudo direitinho no ônibus, nessa vanzinha, deixam ela lá, só que assim, eles pegam ela lá dentro, deixam ela lá dentro do apartamento dela, da casinha dela lá do asilo. Não é só assim, ó, te deixei aqui e vai embora. É assim. Agora tem o lado que o americano não tem, mas assim, na vida tudo a gente não vai ter, né? Que é o lado do carinho, em termos assim, de ter um jeitinho, conversar, acolher. O americano não tem isso. Ele é prático, preto no branco. E assim, a minha função aqui é vir buscar essa senhora e deixar na casa dela. Falar com ela, conversar, esse lado mais acolhedor do brasileiro não tem aqui, né? Não tem. Às vezes a gente precisa também disso. Mas um abraço, né? E a gente, eu tô no ponto de ônibus, aí você passa e pergunta assim, vem cá, esse ônibus passa na Barra? Mas você não perguntou pra mim, você perguntou pra outra pessoa. Olha só como é. Aí eu tô ali observando. Aí a pessoa não sabe responder, eu falo, ei, ele não passa não, mas vá para outro ponto ali que passa. Nós somos muito prestativos, sim, muito, sim. muito. O brasileiro tem isso, o americano já não tem esse de ir conversando e se chegando, assim, não tem. O americano já é meio que, tipo, não é da minha conta, eu não vou falar nada, tipo, eu não vou conversar, entendeu? Melhor eu não me meter. Eles são muito cheios dos medos, assim, mas cada país tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, é difícil medir um pouco. Agora sim, voltando, né, para esse tema, né, saúde, brasileiro fora do país, tem um lado bom e tem um lado ruim, como você falou, né? Mas visualizando hoje, mais uma vez eu bato, a nossa saúde pública realmente
ela precisa ser melhorada muito, muito. Agora, o que é que acontece? Infelizmente, eu estava pensando hoje, os nossos governantes, eles deveriam ser obrigados ao SUS. Tá entendendo? Deveriam ser obrigados a participar do mesmo hospital, Eles não devem ter nem ideia como é que é. mesmas escolas. E aí seria uma igualdade de fato e teria um melhoramento. Tá entendendo? Teria um melhoramento. A gente teria um avanço nisso. Para nós que somos brasileiros. E que desejamos que nosso país seja igual aos Estados Unidos, igual à Europa, né? Um país correto, civilizado, que às vezes não aceita os brasileiros ou não aceita outras pessoas, para não dividir com outros povos o que já foi honrado, o que já foi conquistado. E aqui nós abrimos o braço e abraçamos a todos. A realidade é essa. Agora, eu acho isso muito interessante que você falou, porque do brasileiro vir para cá, se ele viesse para cá é legal tal. Como eu disse para você, eles vão te socorrer, né? A parte burocrática não é da conta deles, entre aspas, porque a função deles... a conta chega... Então, o que aconteceu? É isso que eu queria te contar. A minha irmã mora na Europa, ela mora na Inglaterra. E ela veio para cá me visitar e a pressão dela, por incrível que pareça, caiu, porque ela foi fazer uma aula de yoga quente, sabe? Essa aula de yoga quente. Aí ela passou muito mal e teve que chamar a ambulância. Então ela foi pro hospital aqui. Só que ela não ela não mora aqui, ela não reside aqui. Aí ela foi pro hospital e perguntaram pra ela se ela tinha plano de saúde. Ela falou, gente, eu não moro aqui, eu não tenho. Aí eles falaram, ok, não tem problema. Socorreram ela. Certo. Aí ela tá bem, ficou ótima, deram tudo quanto é medicamento pra ela ficar bem. Passou o dia lá na emergência, né? Aí passaram-se alguns meses, ela recebeu uma conta lá na Europa. Tá vendo que a conta chega? Mas a conta chega, mas socorreram a vida dela, entendeu? Mas ela teve que pagar essa conta ou só mandou a conta das próprias? Você usou o hospital e foi X de tratamento? Não, ela tem que pagar. Então, assim, o certo eles dão a conta pra você e aí você paga como você pode. Você não tem prazo, você não tem... Se você falar assim, olha, eu vou pagar 50 cents por dia, $1 por dia, eles vão falar, ok, como você puder. Você liga para um central de atendimento que lida com o lado financeiro, você fala assim, eu só posso pagar X. Isso porque ela não é uma residente aqui. Agora, se a pessoa ela é uma residente aqui, ela não tem condições financeiras de pagar, ela prova isso, que ela praticamente ela dá o número do CPF, que aqui nos Estados Unidos seria o Social Security, e eles vão ver que você não tem uma renda anual, você tem uma renda abaixo de um número que acredito que é $10.000 ao ano, e você já automaticamente você cabe se encaixa nessa categoria de receber ajuda do governo. E o Renal recebe todo esse direito, tem o transporte público e a alimentação também, que eles dão aqui. Pelo governo. Não me fala em transporte público não, minha amiga, porque meu cartão de gratuidade venceu aqui em Salvador. A unidade de pessoas com deficiência física fechou em março. Meu cartão venceu em março. Eu fui, reativei meu cartão, tudo direitinho, mas na hora de buscar o cartão novo, estava fechado o local. E aí, o que foi que aconteceu? Eu gastei meu dinheiro todo, pegando ônibus, pegando Uber, e o dinheiro acabou. E eu comecei a pegar o transporte público, e aí comecei a ter problemas com os motoristas. Entrei no Ministério Público, aí sim, viu? Ministério Público de Salvador está de parabéns em defesa das pessoas com deficiência. Não demorou 10 dias, entendeu? Chegou a carta, o processo andou. E ontem eu recebi uma ligação do diretor da UGPD me dizendo pode ir buscar o seu cartão segunda-feira. Mas por quê? Mas por quê? Porque eu fui ao Ministério Público. Porque se eu não fosse no Ministério Público, o local ainda está fechado. Ele deixou bem ciente. Ele disse, ó, a unidade de pessoas com deficiência física continua fechado, mas eu vou atender trabalhando, certo? Fazendo trabalho interno. Então você pode ir lá pegar seu cartão. Então, assim, isso é um direito nosso, né? Que muitas das vezes nós ficamos de braço cruzado e não estamos nem aí. E é isso que eu digo para os meus colegas. Gente, vamos nos mobilizar, né? Vamos correr atrás de nossos direitos. É direito
Então, nós temos direito, nós temos deveres e nós temos direito. E é aquilo que eu falei pra você, né, Bel? Tipo, não adianta a gente aceitar cruzar os braços e falar assim, ah, é assim mesmo, a gente vai ter que. O Brasil é assim, paciência. Não. Eu acho que se todo mundo pensar assim, aí nunca, óbvio, que vai acontecer nada. É o jeitinho brasileiro de ficar com os braços cruzados, aguardando que tudo se resolva sem agir. E sem agir, a gente não vai Exato. fazer nada. A gente precisa agir. De fato, a gente precisa agir. Eu quero saber se vocês têm perguntas, né? Vamos lá para as perguntas. Hoje, Raíssa, Eu não consigo ver nenhuma escrita aqui, Bel. Eu não consigo ver quem tá na live ou alguma. Mas não tem problema, basta você ver. Se você vê, é o que importa. Você passa aí. Mas olhe, eu quero que você me diga rapidinho sobre o seu transplante que envolveu 6 pessoas. Por que seu transplante envolveu 6 pessoas nos Estados Unidos? Conte pra gente. o meu marido queria doar pra mim o rim dele. Ele não era compatível. Existe aqui uma lista chamada lista de cruzamento. E então, o que acontece? Existem duas listas. A lista nacional, que é para os Estados Unidos inteiro, e aqui eu acho que no Brasil é diferente, né? Por estado que tem uma lista, né? Não, ó, aqui assim, aqui eu tô em Salvador. Se eu me inscrever no Ananere, eu só vou poder fazer no Ananere. Sim, isso. Se eu me inscrever no português, é do português, entendeu? Se eu me inscrever em São Paulo e rolar um rim aqui em Salvador, cortou, eu não tenho direito. Isso aqui é diferente. Aqui não importa qual hospital que você tiver, qual estado que você tiver. Se aparecer um rim lá, se eu sou de São Paulo e receber lá de Salvador, o rim vai vir de Salvador até São Paulo e eu vou operar no hospital que eu tiver que eu quiser operar. Então, bom, enfim, voltando ao assunto. Existem duas listas. A lista nacional, que eles chamam, né? Que é o UNO. É uma lista nacional para todo mundo que se colocou na lista de transplante renal para aquele órgão específico. E tem uma outra lista que é a lista de cruzamento, que é justamente a no que eu estava. Eu estava nas duas. Você pode ficar nas duas, sim. A primeira é essa, que se vier de um cadáver, alguém faleceu, você vai receber, né, se tiver compatibilidade, a dessa lista. A outra lista é essa do cruzamento, que seria, no caso, a sua mãe, Bel, gostaria de doar para você, mas vamos supor, ela não é compatível. Aí o que ela faz? Bom, eu quero que minha filha receba muito esse rim. Então, o que ela vai fazer? Eu dou o meu em troca. Então, ela fica nessa lista. Aí, em algum outro estado, então lá em São Paulo, existe um outro caso que é um pai e um filho. O pai precisa do rim e o filho quer doar para o pai, só que ele não é compatível ao pai. Aí ele fala assim, ok, mas eu quero que meu pai ganhe muito, receba muito um rim. Aí o filho vai lá e entra nessa lista de cruzamento. Aí a mãe da Bel, que tá aqui, ela é compatível àquele pai lá. E esse filho é compatível a Bel, o computador que gera esse programa para ver as compatibilidades. Daí o que acontece? A mãe da Bel acaba doando para aquele filho lá, para aquele pai lá de São Paulo, e o filho é compatível a Bel, ele vai doar para Bel. Então é um cruzamento. E não é que ela pula na fila. Existem menos pessoas nessa fila, então é uma lista menor. Porque não é todo mundo que doa o rim para ir para uma outra pessoa. Não é todo mundo que aceita isso. Que falam assim, bom, meu marido poderia ter falado assim, eu não sou compatível a ela, então não vou doar, não quero que meu rim vá para outra pessoa. Mas indiretamente tá vindo para mim. Então, por ser uma lista menor, eu acabo recebendo um pouco antes da outra lista. É uma lista com muito menos pessoas. Só que todas as pessoas ficam interligadas a esse processo, né? Isso. Com a responsabilidade de estar junto neste processo. Então, meu marido doou, ele quis doar para mim, não era compatível, ele entrou nessa lista. E aí foram 6 pessoas envolvidas. Tinha um pai e um filho que moravam em outro estado, no estado da Geórgia. Eu moro no estado da Flórida. E daí tinha uma mãe e uma filha que moram na Califórnia. A filha precisava do rim e nesse outro estado o filho precisava do rim. Os pais
compatibilidade dessas pessoas não eram compatíveis. Eles entraram nessa fila. Aí o que aconteceu? O meu marido era compatível a pessoa, o filho lá da Geórgia. O pai desse menino era compatível à menina que morava na Califórnia. E aquela mãe era compatível a mim. Então foi um cruzamento de 6 pessoas. É uma história realmente que eu fico, cada vez que eu falo, eu fico muito emocionada, porque eu acho incrível como isso pode acontecer. Eu não tenho direito de entrar em contato com a mãe diretamente. É uma coisa que eles fazem, é uma doação mesmo. Assim, você não tem direito de perguntar se a pessoa é loira, morena, rica, pobre, não importa. É uma doação cega. Você não vê quem é a pessoa, não sabe da... Você só sabe que é uma mulher, um homem e de que estado veio. Se eu quiser ter contato com essa pessoa, eu teria que escrever uma carta para minha coordenadora de transplante. Minha coordenadora entrega para a coordenadora daquela pessoa, entrega para ela e vê se ela quer ter essa ligação. Se ela quiser, aí eles conectam a gente. Caso contrário, a gente não pode ter nem um pouco de contato com a pessoa que fez a doação. Mas você recebe o dado clínico, assim, tipo dessa pessoa que vai lhe doar? Essa pessoa, Raíssa, eu consegui aqui, essa pessoa tem um rim. Tal idade para tantos. Você sabe isso? Os dados Sim. técnicos? O médico, o meu cirurgião, ele fala assim para mim, na hora que eles ligam pra gente, eles falam, achamos um rim. Em primeiro lugar, eu fico assim, não importa, eu quero rim. É uma mulher, eles falam, né, o sexo, né, falam a idade e perguntam se a gente está interessada. Você se interessa? Certo. Óbvio que eles já fizeram um teste nela, porque assim como meu marido, para entrar nessa lista, a pessoa tem que fazer os exames, para aquela bateria de exames para ver se ela é saudável o suficiente para poder doar, né? Que foi como aquela bateria de exames que a gente faz para ir para uma lista de transplante. Então, o meu marido tinha que ser 100% saudável para doar, como aquela mãe tinha que ser saudável para poder doar para mim. Então, ela tinha um rim saudável, era uma mulher de 45 anos e eles só falam isso, não falam a raça, a cor, não. Só se eles perguntam, eles fazem um questionário, perguntam se eu me importo com a cor, porque tem muita gente que se importa com a raça e com a religião. E eu falei que eu não me importo com religião, com cor, com nada, porque eu acho que nós somos iguais por dentro, né? Então, isso pra mim nunca me importou mesmo. Perguntam até se eu aceitaria o rim de uma pessoa que foi prisioneira. E eu falei que sim. Falei que não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa, no caso, seu marido doou para uma outra pessoa. E você recebeu o rim, né? E ele doou para uma pessoa. Bora ligando uma coisa com a outra, certo? Uhum. Seu esposo doou para uma pessoa. Uhum. E essa mesma pessoa que recebeu o rim dele foi a pessoa que doou para você ou teve outra pessoa envolvida? Teve outra pessoa, não foi isso? Isso, não é. A pessoa que doa o rim, que eu tento até às vezes fazer figurinhas assim, sabe? Porque é um pouco complicado de entender. Mas depois você entende, vamos fazer entre 4 pessoas que der mais fácil de entender, tá? Certo. Eu e minha mãe, exemplo, tá? Minha mãe quer doar pra mim. Ela não é compatível a mim. Você e sua mãe estão numa lista. Você precisa de um rim, sua mãe quer doar pra você, mas ela não é compatível a você, tá? Mas a sua mãe pode doar pra mim e a minha mãe pode doar pra você. Perfeito. Fechou. Exatamente. Massa. Agora vamos saber como é que você faz a retirada dos medicamentos de alto custo aí. Porque todo transplantado ele precisa de um medicamento contínuo. Esse medicamento seu, ele é pago? Ele é assim, você recebe gratuito? Como é essa retirada? É muito justo aqui, né? Através do seu CPF que você dá lá no hospital quando você transplanta, eles conseguem analisar a sua vida financeira para ver se você tem renda ou não. Como eu tenho renda por causa do meu marido, porque hoje eu não trabalho. Aliás, o que eu faço não é minha renda, né? Como eu não trabalho e o meu marido trabalha, nós somos casados, tecnicamente eu tenho uma renda. Então, o governo vê, ela tem uma renda. Então, o que acontece?
O plano que eu tenho do governo vai cobrir 80% dos meus medicamentos. Os 20% eu sou responsável. Mas aí esses 20% eu consigo pegar um plano particular para cobrir os 20% que o governo não cobre. Então, sim, eu acabo pagando um valor minúsculo perto do que o medicamento seria. Entendi. Se você é uma pessoa que não tem essa renda, aí você é coberta 100% pelo governo automaticamente, porque os remédios são absurdos de caro, né? Excelente. E você conhece alguma brasileira aí que fez transplante também, é renal ou faz hemodiálise? Eu tenho uma brasileira que eu acabei de conhecer, ela não fez transplante ainda, ela está indo fazer, mas ela tem papel aqui no país porque ela é lutadora de jiu-jitsu, eu não sei nem se ela tá aqui na live. E ela vai fazer um transplante, o pai dela vai doar para ela. Eles já acharam que ele é compatível, então ele tá aí no Brasil. Então, depois dessa pandemia toda, ele vai vir para cá e ela vai fazer no hospital que eu fiz o meu transplante de pâncreas. Então, é a única que eu conheço, porque o resto eu só conheci americano. Foi muito difícil eu conhecer um brasileiro que não sei, não conheci nenhum brasileiro. Me diz uma coisa, Raíssa. Eles aposentam o paciente renal e hemodiálise, o americano, o brasileiro, ou qualquer um. Eles fazem aposentadoria, assim, a pessoa está em insuficiência renal crônica, está em hemodiálise. Eles aposentam ou a pessoa continua, faz o transplante e depois volta para o trabalho? Como é esse sistema? Repete a última parte, porque saiu meio robótico no final. O sistema de aposentadoria para pessoas que fazem hemodiálise aí, Aham. eles Congelou, Bel, desculpa. é uma pessoa que tem insuficiência renal crônica. Essa pessoa tem direito à aposentadoria aí? Sim, eu recebo um cheque do governo todo mês. Certo. Todo mundo que tem doença renal crônica recebe esse cheque. Mas esse dinheiro foi porque eu trabalhei aqui durante muitos anos. Então, é mais ou menos assim: o quanto você trabalhou, quando você trabalha aqui nos Estados Unidos, você tem que. Eu não sei quais são os nomes técnicos, porque quando eu morava aí no Brasil, eu era muito pequena, então nunca fui envolvida nas coisas de trabalho, financeira. Mas aqui, quando você trabalha e você, antes de começar a trabalhar numa empresa, você tem que preencher um formulário que vai dizer se você é solteiro, se você é casado, se você tem filho, se você não tem, brilhará. Aí, quando você recebe aquele seu cheque quinzenal ou mensal, eles vão debitar desse seu cheque um valor que é uma taxa. Essa taxa vai para várias coisas. São praticamente 3 ou 4 coisas. Você escolhe. Uma delas é disability, que chama-se, tipo, deficiência. A outra seria, tipo, para quando você ficar mais velho, que é a aposentadoria. E tem mais umas outras duas que daí agora eu não lembro de cabeça. Esse dinheiro que é debitado, que é uma porcentagem do seu cheque, que geralmente é uma porcentagem pequena, vai para essa conta de deficiência. Se algum dia aconteceu alguma coisa com a minha saúde, ou se eu, sei lá, fui atropelada e fiquei na cadeira de roda pro resto da vida e perdi a função de pensar e tudo, o que o governo faz? Esse dinheirinho que eles debitavam todo mês, todo mês meu cheque, eles vão lá nessa conta, vão dividir, e no jeito que eles acharem que tem que dividir, e todo mês vão me dar aquela rendinha, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até esse dinheiro acabar. Entendi. E quando esse dinheiro acabar? Aí o governo, existem vários programas aqui que o governo dá assistências. Assistência alimentar, assistência para moradia. Tem vários, eles chamam aqui de programs, né? Que dão os programas de comida. Tem um que é o Meals on Wheels, que é o MAW, que eles chamam, né? Que eles entregam a comida para sua casa. Meals on Wheels. Aí tem outro programa que, vamos supor, que é o WIC, que é o WIC, que é Women, Infants and Children. São mães solteiras que não têm renda. Então, o governo dá essa ajuda. Tem o Food Stamps, que é tipo... como é que se diz no Brasil? Ticket de refeição, né?
ticket de refeição, auxílio alimentação, ticket de Auxílio, refeição. isso. Eles dão em cartão hoje em dia, né? Que tá mais modernizado, eles dão em cartão. Então, mas assim, eu não quero florear muito, porque quando eu fiz faculdade, eu aprendi muito sobre alimentação. E nos Estados Unidos existem muitas partes pobres desse país. Muito, muito mesmo. Muito pobre, muito pobre. E existem muitas coisas que também aqui tem muita pobreza. Vamos supor, o governo te dá esse auxílio, né? No seu vale-refeição. Não é um valor que você pode fazer uma compra de comida, assim. É um valor muito sacrificante para você escolher o que eu compro. Um pacote de macarrão ou um produto enlatado que é mais barato, eu vou ter que alimentar meu filho de um produto enlatado, sabe? É muito, muito pouco, às vezes, também. Eles ajudam, porque, infelizmente, no mundo inteiro existem as pessoas desonestas. E elas tiram o direito de quem precisa. Então, tem muita gente que tem dinheiro e mentem nos formulários dele, de falar que não tem renda e tal, só para Mas existe assistência social que vai nos lugares, faz a investigação e tal. Não existe. Existem, mas existem pessoas que são muito espertas e malandras e conseguem torcer tudo e é só para tirar um dinheirinho a mais para poder ter um vale-refeição no mês, entendeu? Para poder ter um descontozinho no mercado. Infelizmente, existem essas pessoas no mundo inteiro e acaba tirando o direito de quem precisa, realmente precisa, né? Então, eu falei demais. Nada, gente, pode falar. Gente. Eu não consigo ver esse sotaque meu, né? Que você fala que eu tenho sotaque, mas pra mim eu falo igualzinho a todo mundo. Nossa, agora eu falo igualzinho. Parece da carioca falando, igualzinho. Igualzinho. Leila tá aí, Léo tá aí. Eu quero saber como foi sua descoberta, né, da perda renal. Assim, morando longe da família, distante da família, porque eu morando próximo da minha família não foi fácil. Depois foi que eu me encontrei, mas a descoberta não foi muito legal, não. Entendeu? Eu fiquei muito chata, eu não queria conversa com ninguém, eu não quero papo com ninguém, não tô afim de conversar, entendeu? Eu queria entender por que meu rim parou. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por quê, porque tem um propósito, né? Minha ênfase aí, minha ênfase chegou. Agora me diga, como foi essa situação de você estar fora, longe da família, né? E vou ter que ir para hemodiálise. O que foi que você sentiu? Olha, em primeiro lugar, assim, eu sabia qual era o motivo. Foi por causa, né, que acelerou foi o transplante pancreático. Mas eu acho que eu não queria aceitar no começo, tanto que quando eu comecei a ver que a função estava caindo e o médico começou a falar. Os nefrologistas sofrem com isso, sofrem, porque eles precisam ser psicólogos, eles precisam ser terapeutas. Tadinhos. E a gente bate de frente e diz: eu não aceito, eu não quero, eu não vou para hemodiálise, pá. Eu nunca acredito que como eu nunca tinha escutado, assim, todo mundo que falava de hemodiálise quando eu era mais nova, eu imaginava uma máquina, um tubo que eu ficava entrando e ia ficar lá durante o meu dia inteiro e eu não ia ter vida, sabe? Eu não imaginava eu imaginava que eu não ia resistir, que eu ia morrer. E hoje eu quero chegar logo para limpar meu sangue, eu quero chegar logo para poder tirar o peito. Eu também era assim. Eu falava isso, vamos lavar a roupa aqui. Eu imaginava assim, meu pai, eu lembro quando eu era mais nova, ele falava assim: cuide muito bem da sua diabetes. Você não quer ficar numa máquina, passar a vida dentro de uma máquina de hemodiálise. Então, acho que dele falar dentro, eu imaginava aquelas máquinas que você entra assim. Ressonância. Eu morria de medo. Mas enfim, aí eu imaginei isso. Então, quando meu médico começou a falar que a gente ia ter que começar a falar da hemodiálise, vamos começar a conversar sobre hemodiálise. Aí eu assim, na próxima consulta a gente fala. Depois a gente fala. Me identifiquei. Tá chegando o dia da hemodiálise, hein? Eu falava, de jeito nenhum. Olha, separa esse braço, que esse braço é o lugar da fístula. Pois é, não separava não. Eu verificava a pressão, eu tirava sangue, eu fazia tudo com ele, porque eu não aceitava. Não ia separar nada. Eu acho que é mal dos renais. Rebeldes sem causa. Rebeldes renais, isso sim. Rebeldes renais.
Aí o meu médico começou a falar e eu não aceitava, né? Mas aí meus pais, a minha mãe mora aqui nos Estados Unidos. Mas o meu pai, eu sou muito próxima ao meu pai e ele vem me visitar muito. Meu pai mora no Brasil. E foi uma época que ele estava aqui me visitando. E, inclusive, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava deitada, eu estava já bem fraca. Eu tenho até o vídeo de quando eu estava indo fazer minha primeira sessão de hemodiálise, indo para o hospital. Meu pai me levou com a minha madrasta. E eu lembro que eu estava bem fraquinha na noite anterior. E meu pai ligou pro meu nefrologista e perguntou, né, o que deveríamos fazer e tal. A sugestão do meu nefrologista foi: ela precisa ir pro hospital agora para começar a fazer hemodiálise. Aí eu peguei o telefone e falei, eu sempre fui assim, de fazer, vamos negociar, vamos negociar. Eu sempre fui dessas. Aí eu falava assim pro meu médico, vamos fazer o seguinte. A minha madrasta tá fazendo uma canja, eu vou comer uma canja, porque eu tava muito fraca. Aí eu falei assim, eu vou comer uma canja, eu amo canja. Vou comer uma canjinha. Se eu não melhorar depois da canjinha, se eu não me sentir mais forte depois dessa canjinha, aí ok, aí eu vou, tá? Mas me dá um dia que eu sei que se eu comer, eu vou melhorar. Eu tenho certeza que se eu comer, eu vou melhorar. Fez a canja. A ureia subiu mais. Minha filha, quem disse que eu consegui comer uma colher da canja? A minha boca eu não conseguia nem abrir. Aí eu tava tão mal, pra eu negar a comida, porque eu tô doente mesmo. Quando a minha... Nossa, eu tava mal. Quando a minha madrasta pegou a colher pra me dar a canja na boca, eu não consegui nem abrir a boca. Aí eu tava tão mal, aí eu falei assim, eu me rendo. Eu falei assim, pode me levar. Pode me levar. Aí, me diz uma coisa, sua primeira sessão de hemodiálise, para as pessoas que estão, né, nessa live, e tem pessoas em estado conservador, a caminho da hemodiálise, e muitas das pessoas ficam assim com medo, temerosas e tal. Como foi assim a sensação da primeira sessão, depois a segunda? Olha, As primeiras foram, sabe? Foi melhorando, melhorando. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, pronto, limpou o sangue, perdi peso, aquele líquido todo que estava retido. isso é a parte boa. Maravilhoso, eu falei, isso não é hemodiálise, isso é um lipo, eu quero outro. Sessão lipoaspiração. A minha primeira hemodiálise, eu lembro de tudo. Eles não tiraram líquido de mim, falaram só para me acostumar. Aí eles fizeram só a limpeza. E mesmo assim tiraram os 500 ml, que precisou tirar só, ou nem isso, acho que nem chegou a 300, eu acho, na época, é isso. Aí eu tava no hospital, porque eu tinha que colocar o permicate. Então eu tava com permicate, e durante o permicate eles colocaram a peritoneal, porque foi a primeira que eu comecei, foi com peritoneal, depois que eu fiz a hemo. E então eles tiveram que colocar o peritoneal, o sistema do peritoneal em mim, então foi através de uma cirurgia. Então eu fiquei no hospital durante acho que uns 15 dias, ou uns 10, 15, eu nem lembro agora, mas foi uns 15 dias, eu acho. E nessa primeira sessão, eu não sei por que, Bel, eu tinha no fundo da minha cabeça, eu não sei se é minha teimosia, eu não sei o que era, que eu não ia ficar fazendo aquilo, era tipo assim, uma febre que vai passar. Eu sei. No fundo da minha cabeça eu pensava assim, isso não vai ser para sempre, isso vai passar. Mas eu também pensava assim. E quando eu estava para ir para a hemodiálise, então eu tinha uma esperança que os meus rins iam voltar a funcionar. Eu não ia precisar. Então, a cada exame que eu pegava, a cada resultado, ia aumentando a creatinina, ia aumentando a ureia, a disfunção renal ia acelerando e a ficha não caía. A ficha só caiu depois que eu fiz a fístula. Só caiu depois que eu fiz a fístula. Depois que eu fiz a fístula, eu disse não. Eu verdadeiramente estou indo para a hemodiálise. E o preconceito que eu tinha comigo mesmo por causa da fístula? A vergonha de mostrar meu braço, das pessoas falassem, tipo, o que é isso no seu braço? Já me perguntaram, é um tumor? Tá entendendo? Aí eu ficava assim, meu Deus. Eu acho que no Brasil aí tem um pouco mais de preconceito, porque aqui as pessoas, aí no Brasil eu senti isso quando eu fui pro Brasil ano passado, no casamento da Juzinha. As pessoas olham pra gente, tipo assim, nossa, você é nova, mas tá na hemodiálise. Não pode beber água, né?
não pode isso, não pode aquilo. Eu ficava assim, gente, como as pessoas me olham aqui como se fosse um ET. Aqui é muito raro ter alguém que fala assim, nossa, eu vejo geralmente que é com os brasileiros que olham pra mim e falam assim, tadinha, ela é tão nova. É. Existe Me idade? diz Eu uma não coisa, sabia. como é que foi, como é que está sendo a pandemia, né? A sua relação aí com essa quarentena como paciente renal crônica. Porque aqui em Salvador, minha filha, o pau tá quebrando, viu? Uma É, fila enorme para entrar no shopping. O pessoal está na rua, o pessoal está sem medo. Eu tive Covid, né? Fiquei internada, é. muito bem cuidada, graças a Deus. Quero aqui agradecer a Deus, as minhas nefros, a equipe, né? E você Grace tá tá aqui hoje, né? assim, muita paciência, muito amor, muita empatia. E realmente foi tempo difícil para mim, foi tempo que eu te digo, eu fiquei um pouco com depressão. Assim, eu não queria conversa com ninguém, eu não tava afim de papo, entendeu? Quando eu tive Covid. Por quê? Porque eu quero até deixar claro aqui para vocês, né, sobre isso. Gente, quando tem uma pessoa internada, não pergunta se ela tá mal, se tá tá no balão, tá no. Sabe, tá entubada, precisou entubar, entubou, porque isso é péssimo pra gente. Isso é, sabe, ruim. Ruim demais. Então, assim, pra pessoa que tá lá. E isso pra mim era ruim. Mas, graças a Deus, passou. Fiquei internada 11 dias, né? E hoje eu tô aqui. E Salvador, hoje, está funcionando tudo normal. Tudo normal. Eu quero saber aí, como é que está sendo a sua quarentena? Como é que está sendo? O que mudou em sua vida depois da quarentena? Você como paciente transplantada? Quais são os cuidados que você está tomando? Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão esquecendo que o Covid ainda existe. É. A realidade é essa, certo? Então eu quero trazer esse assunto aqui, que não é nem da nossa live, mas é um assunto importante, né, para nós que vivemos nessa sociedade. Que o pessoal já está começando a receber gente em casa, o pessoal já está começando a ir para rua desordenado, sem máscara, sem álcool, sem nada, sem medo. E como é que tá sendo aí? Olha, aqui também não tá muito longe daí do Brasil. Acho que tá até pior a situação por ser um país maior. As pessoas no começo estavam até seguindo direitinho, só que o americano tem muito aquilo de essa é a nossa liberdade. É o primeiro amendment aqui do Bill of Rights, né? Que eles chamam nossa liberdade. E o americano é muito assim, peita tudo, né? Então, ele fala assim: imagina que alguém vai me prender dentro da minha casa. Não, você vai tirar minha liberdade. Então, o americano tá saindo também, eles estão fazendo as coisas. Só que para um paciente, como eu tinha acabado, eu transplantei em dezembro de 2019. Então, eu já estava nos meus 3 meses de quarentena. Então, até março, na minha cabeça, eu falei, que bom, março eu vou começar a poder sair sem máscara. Blá. Mentira, março foi quando começou realmente a pandemia aqui. Então, eu já meio que já tava, eu só dei a continuidade da vida meio que presa. Mas o que que tá acontecendo? Se a gente tem que sair de casa para fazer as coisas, a gente sai. Das coisas necessárias, né? Não para passear em shopping. Pra shopping, para passear, Não, isso perto. aí não. A gente faz o que a gente tem que fazer, toma os cuidados. A gente usa a nossa máscara, eu uso a N95 toda vez que eu saio, né? Faço os cuidados que a gente tem que fazer, tomar banho antigo em casa e aquelas coisas que aí também estão fazendo, né? Assim, pelo que eu vejo, né? As pessoas. Mas aqui também tem muita gente que se une na casa das pessoas. Não é todo mundo que quer usar máscara. Mas assim, para ir para o hospital, quando eu faço meus exames de sangue nas clínicas, acho que aí no Brasil também estão fazendo. Medem temperatura. Não pode levar, não pode, vamos supor, eu quero ir com meu marido, ele não pode entrar junto, eu tenho que entrar sozinha. Ele não pode, você não pode. Pode. Aqui não pode ter acompanhante. Ele me espera no carro, até no veterinário, que eu tive que levar meu cachorro no veterinário. Eles pegam seu cachorrinho no carro, levam lá dentro, trazem de volta para você e o médico fala com você pelo telefone a consulta. Doutora Meneguso tá aí também. Como? Doutora Meneguso. Ah, é? Ela escreveu alguma coisa para você. Mas assim, ó, gente, são 28 segundos para terminar a nossa live. Eu pensei que nós fôssemos falar menos,
mas já viu como nós falamos e falamos. Vamos fazer uma fotozinha nossa aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu arrumar um cabelo. O pouquinho que eu tenho de cabelo, vou arrumar. Faz lá, depois você me passa, hein? 10 segundos.